Aí esses novatos, que parece que nunca vivenciaram isso, se esgoelaram, ficaram como loucas e como loucos. É preciso entender que essas questões podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer município. Olá, você meu amigo e minha amiga que acompanha o canal Ceará Acontece através das redes sociais, como também acompanha o blog Ceará Acontece nas demais plataformas, como Twitter, Instagram e Facebook. Eu compartilho com você alguns cortes nessas plataformas, mas aqui no canal Ceará Acontece no YouTube você tem o comentário todo completo, as informações todas completas. Bom, vamos falar aqui sobre os últimos assuntos dessa semana. Repercutiu bastante essa questão da compensação das perdas dos municípios em relação à desoneração dos combustíveis no governo Bolsonaro. Pois é, os municípios estão passando por dificuldades para honrar seus compromissos justamente por conta dessas perdas. E o governo federal se comprometeu de compensar essa diferença com os estados e municípios. Deixa eu explicar aqui para vocês. Um município como Jijoca de Jericoacoara tem outras rendas, tem um turismo, além de outras sem ser o FPM. Sobral, que tem a indústria. Então, eles têm uma arrecadação que não depende apenas desses repasses do governo que se diz respeito ao FPM. Mas suponhamos que o município de Martinópolis, Barroquinha, Chaval, que são dependentes praticamente do FPM, vão passar por dificuldade quando tem essas perdas. Vamos aqui detalhar o caso de Martinópolis. Martinópolis teve que pagar, pelo menos vai ter que pagar, e para isso foi bloqueado alguns repasses, são de precatórios, que há muitos anos aí vem rolando na justiça, e que agora foi determinado esse bloqueio. Segundo a gestão municipal, houve um bloqueio duplo. Suponhamos que foi bloqueado 200 mil, na verdade era para ser bloqueado apenas 100. Então isso gerou um problema na questão do pagamento da folha de funcionários. Vejamos. No caso de Martinópolis, faltou gestão, previsão sobre esta questão. Nós não podemos aqui dizer que não faltou. Faltou sim. Esses precatórios, essas ações nas justiças, elas vêm rolando há muito tempo. Então vai chegar um momento em que a justiça, já tendo dado causa ganha em outras instâncias, na última vai determinar o bloqueio de recursos. Então isso tem que ser previsto. Então o município que não se prepara acaba passando por isto. E pior ainda, quando o município depende exclusivamente do FPM. No caso de alguém dizer que a prefeitura de Martinópolis está praticamente quebrada, isso não é verdade. O município ele tem recursos, porém nenhum gestor pode pegar um recurso da saúde para pagar a educação, nem da educação para pagar a saúde ou de uma outra pasta, a não ser que a Câmara faça, com que isso aconteça, aprovando um projeto do Executivo para que possa fazer essa transferência de uma pasta para outra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, falando aqui, eu não sou técnico no assunto, mas é exatamente isso. O gestor tem uma porcentagem para poder movimentar os recursos, mudar de uma obra, por exemplo, priorizar outra, tirar de uma pasta, colocar outra, tem uma porcentagem. Porém, sempre é necessário que passe pela Câmara, porque senão aí o gestor vai cair aí num processo aí que pode até dar a cassação.
Então, o município tem dinheiro? Tem. Mas não é porque tem aquele dinheiro que vai poder pagar uma pasta, sendo que aquele dinheiro não pertence. É importante vocês saberem isso. Então, para você que trabalha no serviço público, principalmente do município, que seja ele qual for, preste atenção, sempre tenha a sua reserva. Sempre tenha, porque aí chegou o gás secou, né, o botijão de gás secou, tem uma conta para pagar, não sei o que, aí você não recebeu, então você tem que estar preparado. É obrigação do município pagar em dia? É, mas se acontecer um problema desse aí, você tem que estar preparado. Eu que o diga. Então não é de hoje que prefeituras atrasam o salário. E olha só, que a prefeitura aí atrasou, não foi uma semana, não foi 8 dias. E a galera já estava, com toda razão, se esgoelando. Mas eu sempre aqui mantendo a calma, porque eu já entendo muito bem sobre esses assuntos. É tanto que eu posso provar para você que está me ouvindo aqui, que uma época que o pagamento era na folha, eu passava de semana sem receber dinheiro, porque o dinheiro saía, mas eu não iria deixar o meu posto de trabalho, ou então sabendo que naquele dia estava tendo pagamento, eu correr como louco para ir receber dinheiro. Vocês aí de Martinópolis conhecem o senhor Francisco, que é esposo da professora Águida, pessoas com qual eu tenho o maior respeito? Pois é. O senhor Francisco cansou de ir lá na escola onde eu trabalho, me avisar: Luciano, saiu o dinheiro, vai receber, vai pegar o seu dinheiro. Em outras vezes ele trazia as folhas de pagamento lá para a escola: Luciano, o prefeito precisa prestar conta e você tem que assinar a sua folha e receber seu dinheiro. Não é? Senhor Francisco, chegar esse vídeo ao senhor. O senhor cansou de ir lá na escola para dizer: Roberto, levar folha de pagamento para mim com o meu dinheiro para me pagar, porque o prefeito precisava, né, fechar as contas. Por que isso aconteceu? Porque eu não sou assim, nunca fui assim, sempre fui uma pessoa equilibrada. Sempre. Porque eu já trabalho nas prefeituras desde os meus 18 anos. Trabalho no serviço público e eu sei como é que é. Sem contar, né, nos períodos que a gente não recebeu. Né, que prefeito mudou de prefeito e a gente nunca recebeu. Isso aí aconteceu com muita gente que trabalha no serviço público. Tem prefeito aí, tem município, né, que deve aí vários servidores porque nunca pagaram. É por isso que às vezes acontecem essas questões do precatório. Enfim, para chegar aqui ao ponto, eu quero pedir a você que se organize, se prepare, porque pode faltar um gás, chegar a fatura do seu cartão, e aí eu recomendo também que você deixe sempre a fatura do seu cartão com a data de vencimento lá depois do dia 20 em diante. Porque acontece uma questão dessa aí, a prefeitura paga dia 5, outras prefeituras pagam dia 10, e a sua fatura vence dia 10, não faça isso. Se você recebe dinheiro dia 10, a sua fatura tem que vencer lá para o dia 20. A conta de água, a conta de luz, vá lá, negocie para ser dia 20. Porque se acontecer um atraso desse de 3, 4, 5 dias, lá se vai o juro. E olha, sem contar em outras gestões que atrasavam até um mês. Olha só. Aí esses novatos, que parece que nunca vivenciaram isso, se esgoelaram, ficaram como loucas e como loucos. É preciso entender que essas questões podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer município. Então é por isso que eu digo, faltou previsão, faltou gestão, porque essa questão do precatório não é algo de agora. Qualquer hora pode explodir no colo de qualquer prefeito. É tanto que eu anotei aqui para você entender. Quando uma pessoa física ou jurídica processa a União, um município, um estado, quando esse processo é ganho, vira uma indenização. E aí é emitido um ou mais ordens de pagamento reconhecidas pela Justiça. Essas ordens são os precatórios. Para você entender, de repente chega um bloqueio, a Justiça determinou que seja bloqueado 200 mil reais daquele repasse que seria para pagar os funcionários, lá bloqueou, aí pronto, aí como é que vai pagar? Por isso que eu digo, tem que trabalhar com previsão, porque não é de hoje essa questão dos precatórios, entendeu? E vai ter mais.
Então vamos lá, senhores gestores, trabalhar com previsão e gestão, que tudo dará certo. Volto já comentando mais sobre outros assuntos. Volto no próximo bloco aqui do Política em Foco. Até mais!